Fala, meu querido, fala, minha querida, tudo bem? Como é que você está? Quem fala aqui é o professor Renildo e a gente vai para mais uma questão de física da prova do Enem 2025, certo? Lembrando que em cada questão eu busco trazer os principais conhecimentos e as habilidades necessárias para que você consiga fazer, certo? E dominar essas questões e essa prova do Enem, tá bom? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve, compartilha, tá certo? E fica de olho aí na questão, tá? E não esquece também de curtir, beleza? De olho na questão. Então, essa questão aqui é a questão 118, tá certo? A temática dela aqui está conceituada na parte de hidrostática, tá bem? Mais especificamente, o conhecimento aqui é sobre pressão, tá certo? E a habilidade que o Enem traz aqui mais em foco nessa questão é a relação de conhecimento científico relacionado a conceitos matemáticos, obviamente, tá certo? E também se você consegue entender o quão, vamos supor assim, essa base, essa estrutura dessa área aí consegue receber de pressão, tá certo? Ou seja, no contexto do seu cotidiano, tá certo? Então vamos ler aqui a questão, tá? Questão 118, ela diz o seguinte, ó. A laje de um depósito de bebidas tem 50 metros quadrados, tá? Então eu vou colocar aqui a área, 50 metros quadrados, certo? De área, e foi projetada para suportar uma pressão. Então, a pressão aí que foi suportada é de 10 a 4 Pascal. O gerente do estabelecimento pretende armazenar um produto cuja densidade é 1.250 kg por metro cúbico, certo? Então, densidade 1.250 kg por metro cúbico. Considerada a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, a altura máxima em metros de empilhamento do produto que essa laje é capaz de suportar é, veja que ele está se referindo à altura máxima desse empilhamento de produtos, né? Se a gente pensasse nele como se fosse um fluido, né? Ou seja, algo que exerce muito pressão, tá certo? Em relação a uma determinada altura, você consegue determinar essa altura bem facinho, tá? Eu vou, por dois caminhos aqui, mostrar para vocês como isso é fácil. Mas antes, vamos fazer aquela breve retomada, certo? Que eu faço sempre aqui, tá certo? No nosso canal, que esse é o objetivo do nosso canal, além de fazer questão, fazer essa retomada, que é o primeiro conceito de pressão, né? Certo? Primeiro, pressão, a gente precisa lembrar, tá? Pressão, certo? Em módulo, né? Força sobre área, certo? Força em newtons, obviamente, área em metro quadrado, certo? E isso aqui vai dar em Pascal, que é a unidade que ele está dando ali, PA, né? Beleza? E aí, lembre-se, certo? Pressão é a quantidade de força, certo? Que um objeto ou qualquer coisa faz em uma determinada área, tá certo? Se você tem a mesma força e você varia a área, se a área é maior, a pressão é menor, se a área é menor, tá certo? A pressão é maior e vice-versa, tá certo? Tranquilinho? Outro conceito importante é a pressão de fluidos, tá certo? Beleza? A gente diz que a pressão exercida por um fluido ou por uma coluna de fluidos, tá certo? Deixa eu botar aqui de preto. O que é isso? Não, pedi isso não. A pressão da coluna de fluido, ela é dada pela densidade, ρ ou D, como você achar melhor, a gravidade e a altura desse fluido, tá certo? Que está, como é que se diz, exercendo essa pressão, ou seja, essa coluna, né, que está sobre sua cabeça de ar aí, tá certo? Tem como a gente provar essa equação aí, mas obviamente que eu não vou fazer isso aqui, certo? Então a gente tem duas equações aí. Outra coisa que a gente vai precisar para fazer essa questão, lembrando que essa pressão aqui também é dado em Pascal. Outra coisa que a gente vai precisar fazer também, certo? Que essa questão vai pedir, é a relação de peso de um corpo, né? Peso é igual a massa vezes a gravidade, tá certo? Peso é dado em newton, ou seja, é uma força, certo? Que exerce
que é a partir da gravidade que ela existe, tá certo? Deixa eu ver outro conceito. Outro conceito para essa questão também é o conceito de densidade. Tá certo? Densidade, né, pode ser ρ ou D, vou botar D aqui para ficar diferente daquela notação que a gente ficou ali em cima, é a massa dividido pelo volume, tá certo? Essa densidade, ela pode ser dada em quilograma por metro cúbico ou em grama por centímetro cúbico. Variações dessas questões que podem cair, ele pedir para você passar de quilograma por metro cúbico para grama por metro cúbico. Então, se você quer passar por quilograma por metro cúbico, você vai pegar a unidade que está aqui, certo? E vai dividir por 1000, tá? E de grama por metro cúbico, você vai multiplicar por 1000, tá certo? Então, com esses conceitos básicos aqui, você consegue matar muitas questões de hidrostática já de cara aqui, tá certo? Tranquilinho? Outra coisa, mas o Enem costuma dar isso aí também, tá certo? Que 1 atm, tá? Que é a unidade atmosférica a nível do mar, tá certo? Ele equivale a 10 a quinta Pascal. Tranquilinho? Certo? Pronto. Então você com essas, como é que se diz, essas relações aqui, esses conhecimentos básicos, você já consegue matar muita questão de hidrostática e suas variações, caso venha uma matemática envolvendo isso aí, tá certo? Não está tratando sobre a água específica, tá certo? Essa parte de fluidos, mas eu vou colocar aqui algo, como é que se diz, algo interessante para você, um dado interessante. Quando a gente está tratando de fluidos e especificamente da água, tá certo? A cada 10 metros de profundidade da água, certo? Isso aqui é importante, certo? Você tem um atm acrescentado aí, ou 10 a quinta Pascal, tá certo? Isso aqui para a água, tá certo, pessoal? Então, esse é um dado e um macete importante para você matar questões. Então, com isso aqui você consegue matar muita questão de hidrostática inicial ali, tá certo? Que envolve essa questão de pressão, tá? Então, vamos aqui resolver, então, a nossa questão. Ele quer o quê? O que é que ele está pedindo? Ele está falando de altura. Ah, professor, ele está falando de altura e está falando de pressão, então vamos usar aquela equação da pressão. Realmente dá para você sair por aquele caminho. Mas como ele está falando de altura, ele fala altura máxima, certo? Se você tratar esse empilhamento como se fosse um conjunto homogêneo, já que ele fala que a densidade desse produto aqui é 1250, ou seja, ele está tratando esse produto como homogêneo e não composto de várias coisas. Então eu posso fazer o seguinte, ó, eu posso dizer que é um fluido gigantesco que está ocupando aquela área, tá certo? E ele está subindo aqui, ó, tá? Ou seja, nessa área aqui, vou desenhar aqui mais ou menos, tá certo? Eu tenho tudo aqui para cima, ó, beleza? Eu tenho um fluido homogêneo que está ocupando toda essa parte aí, e eu quero descobrir exatamente essa altura aqui. Então, se eu tratar isso como um fluido, é só a gente pensar. Eu não vou usar nenhuma dessas equações, vou usar exatamente a relação de pressão aqui, para um fluido, certo? Ou seja, pressão é igual a densidade, ou ρ, eu coloquei ali, né? Gravidade e altura. Ou seja, com essa equação aqui, ó, da pressão de um fluido, eu mato. Mesmo que ele não esteja tratando exatamente, está falando sobre objetos, eu indo por esse caminho é mais simples, né? Então, por exemplo, pressão, que ele deu ali é 10 a quarta. A densidade, substituindo já, né, pessoal? A densidade, que é ρ aqui, ó. Ρ, pessoal, essa letrinha grega aqui, é densidade, a mesma coisa, viu? Como é que se diz? Densidade, 1250, gravidade é 10 e a altura, né? Aí veja, eu tenho 10 a quarta aqui e tenho dois zeros do outro lado ali. Então, posso cortar aqui, ó, e eu corto com 2 aqui. Então, fica 10 elevado a 2, né? Então, 10 elevado a 2 igual a 125 vezes H. Esse 125 está multiplicando, eu posso passar dividindo. 10 ao quadrado é 100. Então, vai ficar 100 dividido por 125, isso é igual a H. Tá
certo? Então, H vai ser o quê? 100 dividido por 125, tá certo? 0, porque 100 não dá, então vai 1000 dividido por 125 agora, né? Se você não está conseguindo fazer isso de cabeça, você faz assim, ó. 100 dividido por 125, certo? Aí 0,0. Agora sim, né? Lembra daquela partezinha na matemática básica? Pronto. Aí 125, quantas vezes cabem para chegar em 1000? 8 vezes, né? Então, ó, 8 é exatamente aqui a resposta, ou seja, a altura que está sendo necessária aqui, certo? Que é exatamente o que diz a letra C, tá certo? Então, isso aqui, meus queridos, é um caminho possível, tá certo? Então, se você quiser ficar só com esse caminho, você pode parar o vídeo por aqui. Mas eu vou mostrar um outro caminho, certo? Um caminho bem mais diferente para a gente tratar daqueles outros conceitos, certo? Então, a gente meio que parou o vídeo aqui, mas pode continuar. Então, vamos aprender mais, né? Quanto mais a gente aprender, melhor. O outro caminho é tratar do conceito de pressão que ele está dando, né? Por exemplo, pressão é força sobre área. Porque, veja, a gente não usou área naquele outro, né? A gente só descobriu a altura direto, né? E achou o resultado aqui, que era a letra C, né? Mas vamos lá, por aqui. Pressão, ele deu, né? Pelo conceito que a gente já tratou, pressão é força sobre área. Pressão é 10 a quarta. A força que está sendo exercida ali é exatamente o peso, né, desse corpo, né? E ele deu, como é que se diz? Ele não deu peso, né? Não deu peso, mas a gente coloca aqui, peso. Mas ele deu o quê? Ele deu a área, né? A área vale 50 metros cúbicos, né? Ou seja, o nosso peso é 50 vezes 10 a quarta. Então achei o peso ali, né? Só que peso, pessoal, peso é o quê? Peso é massa vezes a gravidade, né? Então vou colocar aqui, ó. Massa vezes gravidade igual a 50 vezes 10 a quarta. Estou colocando esse outro caminho que às vezes a gente consegue fazer por esse também, né? Aí, pô, massa eu não tenho, a gravidade eu tenho é 10, 50 vezes 10 a quarta, esse 10 corta com esse zero. Acho que eu não vou cortar agora não, porque depois a gente vai precisar usar ele. Deixa eu voltar aqui. Volta, volta, pronto. Vou cortar com o de lá, né? Esse 10 corta aqui, certo? E eu fico com m igual a 50 vezes 10 a terceira quilogramas, não é isso? Tranquilinho? Show de bola. Aí a gente viu que densidade é massa sobre volume, não é isso? Tranquilo? Estão escutando os cachorros daqui de casa latir, né? Então, ó, eu vou substituir ali, né? E aí, ó, densidade, que é 1250, igual a massa, que é 50 vezes 10 a terceira, dividido pelo volume, né? E aí, ó, trazendo para cá, tá certo? Trazendo pra, deixa eu dar uma pausa aqui rapidinho. Bem, retomando aqui, né? Vou acalmar mais os cachorros ali. Retomando aqui, então, densidade massa sobre volume, né? Então, eu posso fazer isso aqui, ó, certo? E isolar exatamente o meu volume ali, ó. Volume é 50 vezes 10 a terceira, dividido por 1250, tá certo? Só que volume, meus queridos, é o que? A área vezes a altura, né? Área vezes a altura. Beleza? Perdão. Área vezes a altura, tá certo? 50 vezes 10 a terceira, dividido por 1250. A altura, meus queridos, aqui, ela não é dada, mas a área é dada e é 50, né? Então você vê que meio que a gente chegou à mesma coisa, mais simplificado aqui, ali em cima do que aqui embaixo, né? Então a altura vai ser 50. Sim, a área a gente já tem, né? 50 que é a área, 50 vezes 10 a terceira dividido por 1250, certo?
esse 50 corta com esse 50, e eu vou chegar à mesma relação que a gente já teve anteriormente, né? Ou seja, 10 a terceira dividido por 1.250. Se você fizer essa divisão aqui, vai dar 0,8, que é exatamente o que a gente achou anteriormente, certo? Beleza? Professor, então eu faço qual dos dois, né? Obviamente você vai usar o método mais simples, porque ele está falando de altura. Falou de altura, você vai usar aquela parte ali. Mas é bom você saber os dois caminhos, né? Esse é um caminho bem mais trabalhoso, eu fiz um pouco mais rápido para o vídeo não ficar grande, tá certo? Mas a gente usou os conceitos de pressão, de densidade, tá certo? Trouxe um conceito aqui em relação a volume, matemáticazinha, tá certo? E, como é que se diz? Mas a gente conseguiu matar rapidinho aqui já no início da questão, tá certo? Então a gente fez um apanhado bom, trouxe algo mais completo, tá certo? Para que você tenha uma base boa para esse tipo de questão e consiga matar qualquer questão que envolva esse tipo de assunto aqui da questão 118, prova azul, tá certo? Pois, meus queridos, muito obrigado pela atenção e precisando, para falar com a gente pelo Instagram ou aqui pelos comentários, tá certo? Um abraço e até a próxima.